O Ministério da Cultura e o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentam o podcast A Parte pelo Todo, uma realização do Instituto Tomiotaki. A jornada desse episódio me levou para uma distância um pouco maior do que a que separa o meu subúrbio ferroviário de Salvador da ilha de Itaparica. E foi uma experiência fabulosa, que eu acho que ainda vou levar bastante tempo para assimilar. Muito antes de pisar no solo do Pará, eu já fui arrebatado. Lá de cima, do avião, eu vi o verde, os rios caudalosos e uma exuberância inacreditável para quem está vivendo aquilo pela primeira vez. E ainda era só o começo. Me deslocar pelos rios, conhecer as pessoas, ir aos museus, às feiras, aos portos, ver o patrimônio material, provar a culinária, as minhas expectativas foram superadas. Eu acredito que toda pessoa que nasceu no Brasil devia ter a oportunidade de viver as coisas que vivi nessa viagem, pelo menos uma vez na vida. Sei que nem sempre isso vai ser possível, então a gente vai tentar transmitir aqui o que foram aqueles dias no Pará. Se a gente chegar ao menos 1/10 do que foi, tenha certeza de que a escuta desse episódio vai ser transformadora. Nossa missão agora era navegar pelas águas paraenses para entender o Brasil a partir da ilha de Marajó. Este é A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território, uma iniciativa do Instituto Tomiotaki. Logo que a gente fez check-in no hotel, eu e a equipe do projeto saímos para almoçar e conhecer alguns pontos de Belém. Depois de comer um peixe com farinha paraense delicioso, a gente rumou para a Estação das Docas e eu fiquei embasbacado com a vista. A água doce na cidade de Belém é muito potente e é ali do lado que fica o famoso mercado Ver o Peso. Vimos as bancas de roupas e comidas, as garrafadas para os mais diversos tipos de queixas, artesanato. Comprei até um chifre de búfalo para levar para o acervo da laje. Isso, é a primeira vez que eu estou aqui no centro de Belém, centro antigo, é impressionante. Tem um porto muito forte, uma feira multifacetada, uma feira gigantesca. Não, eu fico encantado, muitas mangueiras. E o sol de rachar, né? O sol é impressionante. Não, um azul que parece fundo de tela, né? Quer dizer, olha pra cá, a palmeira, a igreja, o azul do fundo de tela. São imagens de uma Belém que eu nunca tinha imaginado conhecer. Depois desse reconhecimento inicial por Belém, a gente seguiu até o Museu do Estado do Pará para nossa primeira conversa. Eu me chamo Armando Sobral. Eu sou professor docente de uma universidade particular, que é o UNAMA. Além de professor, o Armando é também artista e o atual diretor do Sistema Integrado de Museus do Estado do Pará. E para falar sobre o imaginário de Belém em relação ao Marajó, ele começou tratando da questão do abastecimento, algo parecido com o que eu tinha ouvido em Itaparica. É que no começo do século XX, o grande provedor, digamos, de carne para cá, para Belém, era o Marajó, né? Então lá sempre teve grandes fazendas bubalinas, né? O búfalo chegou da Ásia no Brasil pelo Marajó no fim do século XIX. Até hoje, a região é a maior produtora desse gado no país. Tem mais de 600 mil cabeças na ilha. Os búfalos são tão integrados na paisagem marajoara que tem até batalhão de polícia que os utiliza. Então temos uma relação muito forte, de uma identificação muito grande, né? De um fluxo, digamos, de comércio
que é intenso, sempre foi, né? E a Ilha do Marajó, Soure, sempre foi uma cidade muito sofisticada também, né? Ela foi uma cidade sofisticada, né? Ali no começo do século XX, né? Soure é a cidade para onde a gente foi depois de falar com o Armando, nossa base no Marajó. Ela foi planejada no século XIX pelo mesmo engenheiro que fez Belo Horizonte, Arão Reis. E aí muitas famílias ricas se estabeleceram lá nesse período. Mas além de ter sido esse polo de sofisticação e de fornecer carne, leite, queijo, entre outros produtos, o Marajó também abastece Belém de um jeito mais abstrato. Então, nós temos do Marajó aqui uma série de referências que são muito importantes. Quer que eu diga uma das maiores dela? É a iconografia marajoara. Nós, paraenses, nos identificamos com a iconografia marajoara. Né? A iconografia marajoara é uma herança de indígenas que viveram na ilha e desapareceram antes da chegada dos colonizadores. Eles são conhecidos pelos objetos de cerâmica que eram usados no cotidiano e em rituais. Essas peças começaram a ser encontradas em sítios arqueológicos no século XIX. E desde então, os grafismos que decoram as cerâmicas chamaram a atenção e se difundiram de várias formas. A iconografia marajoara virou símbolo não só da identidade do Marajó e do Pará, mas da brasileira como um todo. Tem grafismo marajoara até na moeda de R$1, naquela bordinha dourada. É assim que parece que o Marajó ele não tem essa, digamos assim, ele não tem esses 80 quilômetros de rio aí, né? Parece que ele está dentro da cidade, porque a cultura marajoara ela é totalmente constrói a nossa identidade, digamos, como cultura, como identidade visual mesmo, sabe? Acaba se tornando uma espécie de um valor de identificação cultural, né? Sabe? De unidade cultural, né? Essa conversa com o Armando me deixou ainda mais curioso porque eu ia encontrar no Marajó. Saindo do museu no centro de Belém, a gente voltou pro hotel para dormir cedo. A lancha rumo a Soure partia às 6h30 da manhã do dia seguinte. Vai lá no terminal, né? Hidroviário. É ali que sai a lancha pro Marajó, né? Então, a gente está aqui no porto, em Belém. É um porto diferente, mais calmo. Muita água, muito mar, muitas ilhas. É diferente da Bahia, da água salgada, é estranho. A lancha estava bem cheia. Deu para perceber que o fluxo é intenso, como o Armando tinha falado. Essa viagem está sendo uma descoberta. É impressionante. Eu nunca tinha visto um rio dessa dimensão assim. Muito água doce, cara. Pra perder de vista, isso é muito impressionante. E você vê que toda a cultura gira em torno do rio, né? As águas a princípio são turvas, depois ficam azuis, que nem a do mar, depois voltam a ficar turvas, e eu fiquei deslumbrado. Depois de uma viagem de 2 horas, aportamos agora aqui em Soure, no Marajó. Uma viagem muito bonita. Tudo uma imensidão de ilhas, de barcos, o transporte muito organizado. Olha os motores. Vimos uma estátua de um búfalo. A gente nem tinha terminado de desembarcar quando viu essa estátua de búfalo. Ela fica suspensa com a base dentro do rio, perto de onde a lancha atraca. Mas além dos búfalos e das cerâmicas, nas pesquisas antes de viajar para o Marajó, a gente leu muito sobre a tradição da pagelança cabocla, que é forte por lá. A pagelança cabocla junta elementos de várias culturas e é fundamental na espiritualidade de quem mora na ilha.
A prática tem como base a incorporação de entidades que são chamadas de encantados, caruanas ou povo do fundo. A pajé marajoara mais conhecida fora da ilha é a Zeneida Lima, que fez 90 anos em 2024. Em 1998, a Beija-Flor foi campeã do Carnaval Carioca com um enredo sobre a pajelança cabocla, criado a partir da autobiografia da Zeneida. O livro também foi adaptado para o cinema um tempo depois e virou o filme Encantados, de 2017. A gente tentou marcar uma entrevista com ela, mas as agendas não bateram. Falando sobre isso com o pessoal em Soure, recomendaram que a gente procurasse uma outra pajé da cidade, a Dona Rochita. A gente correu para a porta da casa dela. A gente também não conseguiu encontrar a Dona Rochita. Ela, que é conhecida na ilha por cuidar da saúde dos outros, não costuma cuidar de si mesma. Mas bem nos dias que a gente estava em Soure, os familiares conseguiram, enfim, levar ela para Belém para fazer um tratamento. No fim, acho que o desencontro foi coisa dos encantados, que tinham outros planos pra gente. Meu nome é Silene, eu sou marajoara. Eu sou professora na Universidade Federal do Pará, do curso de Letras Alemão. E eu sou filha dessa terra, né? A Silene Trindade Ró é sobrinha de Dona Rochita. Foi ela que nos atendeu e explicou por que a tia não estava em casa. E logo ela se revelou um manancial de histórias. Eu fiquei muito tempo fora, né? Porque eu fui estudar, fiz outras coisas, morei em outros lugares e retornei recentemente, faz uns 3 anos, e reativei esse contato, né, com a minha cultura, com a minha ancestralidade, com as minhas raízes. A Silene contou pra gente que naqueles dias Soure estava de luto. Fazia pouco tempo que tinha morrido uma outra figura importante no território marajoara e da cultura local, Mestre Diquinho. Então, o Mestre Diquinho era um homem da terra, um marajoara nato, né, que foi vaqueiro, foi pescador, foi artesão, compositor, músico, cantor, múltiplo, né, um homem múltiplo. E as composições dele falam muito dessa experiência do cotidiano, né, da vida dele de pescador, de vaqueiro, de artesão, né, do homem mesmo do campo, né, da terra, ligado à natureza, à ancestralidade. Então, e eu acho que é por isso que as músicas dele são tão profundas, assim, tocam profundamente, né, o coração de todo mundo, né? Mesmo quem não é marajoara, bate no peito com orgulho e canta, né? Eu sou marajoara, eu sou. Não sei se vocês já ouviram. Mestre Diquinho é como ficou conhecido o Raimundo Miranda Amaral. Ele morreu aos 83 anos e era um dos compositores mais antigos do carimbó do Brasil. Na cabeceira, o canto da Iara, eu sou marajoara, eu sou. Vem conhecer o meu saber, é tão bonito de dois. O carimbó é uma dança e um gênero musical afro-indígena típico do Pará e da Amazônia. Ele é tocado em instrumentos artesanais e dançado por mulheres de saias rodadas e homens de camisas coloridas. Em 2014, o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. E aí a gente está nesse processo de tentar manter essa memória viva, porque ele canta nas letras de música dele a história de muitos outros que vieram antes dele, que são as referências que ninguém conhece. Eu, por exemplo, não conheci, né, os mestres que ele fala, Oscar, Santos, Babi, Biri, né, que foram os que vieram antes dele. E a gente não quer que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com esses outros, né? Um chamado do fundo, você tem que respeitar. Assim disse o caramujo que lá foi visitar. E do fundo das matas, os chocalhos dos pajés, chamando os caruanas, batizando os curumins sobre as águas das marés.
A música faz menção aos caruanas e a gente aproveitou para perguntar para Silene quem são essas entidades. Então, eu não sou pajé para falar o que é caruana, né? Mas, enfim, o mestre, ele se expressava, né, dessa forma, né? Os caruanas seriam os guias, né? Seriam aqueles mentores que estariam com ele o tempo todo, né? Enfim, que seriam, digamos assim, os que dariam a ele o conteúdo para as letras das músicas dele, né? Porque ele fala mesmo desse dia a dia, das coisas que ele via, assim, né? Então, ele não era um pajé, mas ele era uma espécie de médium, assim? Sim, ele tinha essa espiritualidade, assim, né? Muito, muito avançada, no sentido de estar em contato com essas entidades, né? De um outro plano. E, enfim, ele tinha essa mediunidade aflorada, né? A tia Rô fala, inclusive, que ele não cuidou, né, disso, assim, a vida inteira. Então, acho que... E aí, mas ele mostra isso nas letras de música dele, né? Tem muito essa força, né? Tia Rô, que a Silene fala, é a Dona Rochita. E aí, a gente quis entender mais sobre ela e a pagelança. É uma mulher que tem uma força, né, assim, muito grande, assim, que a gente admira muito, assim, pela luta, pela coragem, pela força que ela tem, assim. Ela desde de menina que ela pratica a cura, né? Porque ela, acho que manifestou nela muito cedo, né? Esse dom da cura. E ela vem realizando isso desde sempre, assim. Nunca abandonou, né? Nunca se negou. Tanto que ela atende todo mundo que chega aqui. Pode chegar a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer situação que ela estiver doente ou não, ela vai atender, né? A Silene contou que se Dona Rochita estivesse em casa naquela hora, ia ter um monte de gente esperando na porta. Ela recebe cada um, escuta o que os guias têm a dizer e benze ou recomenda banhos de ervas e garrafadas. Ela também faz uma coisa chamada de puxar a barriga. Quem explicou pra gente o que é isso foi a bisneta dela, Esther, que também estava na casa. A gente tá, por exemplo, você tá grávida e aí e a pessoa vem aqui ver se o filho tá bem, se o filho tá coisa, aí ela vai lá, puxa e vem, entendeu? Aí ela benze pra ver que se é quebrando, se é olho gordo, se é aproximação espiritual. Ela faz todos os atendimentos sem cobrar nada. As pessoas é que às vezes deixam dinheiro ou um presente em agradecimento. O sincretismo religioso no Marajó é muito forte, então às vezes as pessoas são católicas ou evangélicas e buscam a pagelança e vão também a terreiros de Umbanda e Candomblé. A pagelança de Dona Rochita também é chamada de linha da cura, linha do fundo ou pena em maracá. Pajé só a tia Rochita, tem a Zeneida, mas a Zeneida não atende na ilha, as pessoas locais, né, que eu digo, população. Você não vai encontrar outra pajé aqui na ilha que atenda como a tia Rochita, né? Acho que é uma das últimas pajés, assim, se é que ainda tem alguma, né? E como é que fica a continuidade dessa tradição? A Silene conta que tem grupos que se reúnem com Dona Rochita para fazer trabalhos espirituais e tem a responsabilidade de continuar esse legado dela, mesmo que de outra forma, diferente da tradição, o que para Silene não é um problema, desde que não vire só entretenimento tipo exportação. Eu acho que o Marajoara, ele é muito orgulhoso, eles são muito orgulhosos, assim. E eles têm, às vezes, uns comportamentos, assim, um pouco estranhos, a meu ver, né? Assim, de querer achar que tudo deles é melhor do que o do outro. Eu não concordo muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu vejo isso como uma forma de defesa, né? Porque esse território já foi muito invadido, né? Já foi muito perseguido, destruído. As pessoas aqui já foram muito enganadas. E aí, por isso, eles se fecham muitas das vezes, né? Não só para quem é de fora do Pará, mas também para quem é de fora do território do Marajó mesmo, né? Nascida no Marajó, a Silene ficou lá até o fim da infância. Aí as dificuldades e limitações da ilha fizeram ela sair para estudar e trabalhar.
Silene não tinha intenção de voltar, só que uma hora isso mudou. Mas depois de um tempo foi reacendendo assim, esse desejo de voltar. Não sei, acho que algo dentro de mim começou a pedir isso, né? Não sei se meus guias, os meus mentores, porque eu não sei se eu escuto eles, né? Não sei ainda diferenciar o que é a minha consciência e o que são, né, os guias falando. Mas eu acho que é isso, eu fui trazida mesmo pela espiritualidade, assim, eu sinto dessa forma, assim, né? Será que ela também precisou sair da ilha para ver a ilha, como disse o escritor português José Saramago, que eu citei lá no início do primeiro episódio desse podcast? De certa forma, sim, né? Talvez eu percebesse se eu tivesse ficado aqui, mas um pouco mais tarde, não sei, ou mais cedo também, não sei. Eu vejo pessoas que ficaram aqui a vida inteira, como o mestre Diquinho, por exemplo, e Tia Rô também, que nunca saiu daqui, e tem essa consciência desde muito cedo, né? De que não há nada mais importante do que a nossa ligação com a terra, com aquilo que nos significa, né? A tarefa agora da Silene, com essa consciência de todos os marajoaras, é impedir que os oportunistas queiram tirar proveito de toda a riqueza que existe na ilha. Olha, principalmente nessa questão de fazer... por exemplo, a gente vê, assim, grupos que vêm, assim, a gente quer dar visibilidade para vocês. Tipo assim, como assim? A gente não precisa disso, né? A gente às vezes nem quer isso, na verdade, né? Não, mas a gente, né, quer abrir as portas para vocês, né? É fato que alguns marajoaras às vezes acabam aceitando por precisar de dinheiro para sobreviver, mas em geral esse tipo de proposta é visto com muita desconfiança. O marajoara é desconfiado, assim, então, eu acho que tem esse medo, assim, esse receio por conta da história mesmo, né? Tem a lenda da Pororoca, né, do mestre Diquinho, que é uma história que ele conta, que eu transformei numa peça de teatro e a gente encenou em alemão e português, né? A lenda fala de uma comunidade indígena onde chega uma embarcação de colonizadores. Quando a nau se aproxima, com uma enorme carranca e remos sincronizados nas laterais, uma indígena se assusta. E aí ela grita, serpente de pernas, né? E isso já é um sinal de que, né, aquele povo vem para cometer algum ato de traição. E aí, no desenrolar da peça, a gente vai vendo o que de fato acontece, né? Então, eu acho que tem sempre esse medo, né, de que venham pessoas para novamente roubar, para levar, né, e destruir, na verdade, né? Agora a gente... É preciso, então, ter consciência de que o tempo passa e é normal que as tradições se transformem conforme a sociedade muda. E, ao mesmo tempo, não baixar a guarda quando gente sem escrúpulos chega perto querendo esvaziar as práticas em benefício próprio. Pois é. Acho que é muito intuitivo, né? A gente sente, né? Acho que por ter essa natureza tão ativa, assim, tão, né, desconfiódromo, assim, muito antenado, né? A gente sente, né, quem é que vem para fazer coisas boas, para dar uma contribuição e quem não quer, né? Quem só está querendo se autopromover, né? Ganhar audiência em cima da cultura, né? E eu acho que vai tentando navegar por aí, né? Mas sempre às vezes cai, né? Nas artimanhas de aqui e acolá sempre cai, não tem como, né? Porque também a gente não pode se fechar e não querer dialogar com os outros. Porque acho que nesse diálogo também a gente enriquece, né? Mas é isso, a vida é isso, né? Eu saí animado da conversa com a Silene, porque deu para entender que manifestações tão diversas quanto a pagelança e o carimbó, na verdade, têm uma conexão profunda. Elas são fruto de um encontro entre povos de origens muito diferentes, num território que foi e ainda tem sido espaço de muitas disputas e violações, mas que também gerou trocas e associações muito férteis. Ali no Marajó, dá para enxergar de uma forma muito palpável uma espécie de síntese de algo que pode ser visto por toda parte no Brasil, sem aquela visão romantizada de que o que nos compõe é uma mistura muito harmônica e equilibrada de diversas culturas. É uma coisa bem mais complexa e difícil de definir, mas que pode sim e tem de fato gerado coisas muito bonitas ao longo
da nossa história. Com a cabeça fervilhando e seguindo recomendações da Silene, a gente foi atrás de outras pessoas que nos ajudaram a conhecer mais da cultura marajoara. A primeira parada foi na Mimbaraió, cerâmica indígena marajoara, loja e ateliê de Carlos Aruan. Chegando no ateliê, fomos recebidos pela Nilde. Então vamos começar por aqui, os bonequinhos. Ela é nora do Carlos e foi guiando a gente pelo espaço, explicando um pouco do simbolismo das peças de cerâmica. Eles são os canguçá, não são urnas, são defumadores. Você sabe aquele incenso de palitinho? Sim. Hoje a gente usa ele. Antes era usado casca de árvore. Então você acende o incenso, coloca na parte de trás e a fumacinha sai pelos olhos e pela boca. São bonequinhos mesmo, do tamanho de um coco, mais ou menos, e com furinhos. Ela explicou que o masculino representa a sabedoria e o conhecimento e o feminino a beleza e a vida. Os pratos de parede são os panaquaru ou coroê, pratos usados no ritual de multiplicação na aldeia. Cada prato tem 2 animais. Esse aqui é a tartaruga, a prosperidade, o bicho-pau, a sutileza, e lá em cima o camaleão, o equilíbrio e o bicho-pau. Nilde mostrou alguns itens pra gente. Peças como a igaçaba, um tipo de vaso grande que geralmente armazena água, e o praquari, tigela que era usada no processo de fermentação de uma bebida que os indígenas produziam. Aí, enfim, a gente chegou perto do Carlos, que estava sentado no torno trabalhando em uma igaçaba. Eu sou Carlos Aruan, ou o Zuca dos Aruãs, descendo da última etnia que habitou na nossa ilha, que chamava-se Aruan Acauã, né? Os Aruãs eram o povo que habitava o Marajó no século XVII, quando os colonizadores chegaram com mais força na região. Em torno de 1700, nesse período ainda existia até aldeamento ainda. Pequenos aldeamentos, mas existiam. E depois eles foram minguando até desaparecerem praticamente. E hoje, além do senhor... ênfase no praticamente, porque além do Carlos existem outros Aruãs na ilha, mas eles tiveram que se adaptar. É um povo que aprendeu a absorver os costumes do branco, né, os costumes do europeu, e com isso conseguiu sobreviver. É por causa disso que chegamos hoje, em pleno século XXI, né, a fazer o que fazemos ainda, e representando essa cultura ainda viva, né? Hoje a cerâmica é fabricada em muitas partes do Marajó e até fora da ilha, mas o Carlos fez o alerta de que muitas vezes o interesse mercadológico esvazia o significado que essas peças tinham para os povos que faziam elas no passado. Essa simbologia que é uma simbologia muitíssimo importante para nós, que representa o nosso elo, ligando assim com nossos antepassados. Só que os Aruãs não criaram toda a simbologia. Lembra da cerâmica arqueológica que eu mencionei lá no início do episódio, na conversa com Armando Sobral sobre iconografia marajoara? Os Aruãs e os povos que deixaram a cerâmica arqueológica são 2 grupos diferentes, e esses últimos já tinham desaparecido quando os primeiros chegaram na ilha. Na verdade, a simbologia veio dos antigos marajoaras. Quando os Aruãs chegaram aqui em Marajó, por volta de 1503, por aí assim, então um pouco menos, 1502 aproximadamente, eles encontraram os resquícios da cultura que era a cultura maruanase. Então, o que eles fizeram foi aprender a simbologia, mas claro, também transformaram e criaram os próprios sentidos para ela, porque a cultura não é fixa. Minha avó contava muito isso ao redor da fogueira pra gente. Quando eu era criança, eu ouvi muitas histórias, esse relato. Uma das coisas que ele aprendeu é que as urnas funerárias de cerâmica tinham um papel importante no processo de transição entre a vida e a morte, que era feito pelo caminho das águas. A urna ficava submersa durante uma noite toda, com o corpo dentro, né, do falecido. Uma urna grande, na beira de um rio, do pôr do sol até ao nascer do sol. Daí ela ia... Depois disso, a urna era retirada da água e levada para uma área de sepultamento. O choro pela despedida de quem morreu era só até o momento em que a urna era posta no rio.
Eles só planteavam no momento que eles iam entregá-lo para o rio, para as águas. Entendeu? O mundo espiritual já tinha levado o espírito dele. Então o corpo praticamente ia ser o quê? Comemoração. Porque ele ia fazer parte da terra. A coisa que ia ficar representando ele era a urna. Agora preste. E essa urna era revestida de desenhos, geralmente de animais, que eram símbolos dos guardiães que iam acompanhar quem ficava lá dentro. A minha avó, tudo que nós tínhamos em casa, prato, panela, baixela, pratos, pote para guardar água, tudo era ela que fazia. O Carlos sempre foi bem curioso. Aí ele foi aprendendo a fazer as peças de cerâmica com a avó. E ela falou, olha, a palavra iga, saba, meu filho. Ela falava, pousa, iga, saba. Nesse termo mesmo. Aí ela fazia assim com a mão. Iga. Você também tá entendendo? Iga. Aí, saba. Chamava para todos. Lugar, união. E essas igaçabas, lugar de água, como queira, era muito importante, porque era nelas que resguardava a memória dos ancestrais. As igaçabas. Carlos também explicou pra gente o que significa Mimbaraió, que ele escolheu para dar nome ao espaço. Mimbaraió. Membaraió. Mimbaraió. Que é a palavra tupi que representa anteparo. Anteparo, tapa-mar, tirado do mar. Tá? Uma elevação à margem desse grande oceano, que é o Atlântico. Foi observando a topografia da ilha que os indígenas escolheram o nome dela. Um anteparo de terra sobre as águas, ou vários anteparos no caso. Marajó vem da pronúncia errada do europeu, que não conseguia falar Membaraió direito. Aprendendo as histórias e significados, o Carlos se conecta com os ancestrais dele e ajuda a manter a cultura do território viva, mesmo no contexto totalmente diferente, do mesmo jeito que os próprios aruãs fizeram quando chegaram na região. No momento que o Aruã ele começou a absorver, ele começou também a se unir com o que restava, que não se desfez. Hoje... Mais uma vez dá para ver o quanto a cultura marajoara é rica de encontros. A própria família do Carlos é um exemplo disso. Olha, o meu pai, ele era um aruaco velho, né? Então ele era um indígena que, como ele aprendeu muito do preto velho, daquela coisa mais do quilombo, tá? É como eu te falei, existe essa coisa de se misturar, como o bicho-pau. É fácil, é sutil. Ele levou para um lado diferenciado do meu. O meu pai entendia sobre as coisas da religião afro, muito. Ele conhecia bastante isso, gostava. E você não imagina quem era o pai do Carlos. Falou que o mestre Diquinho pai. Foi seu... Meu pai. O nome do registro do Carlos é Carlos Amaral, filho de Raimundo Amaral, que era o nome do mestre Diquinho. Tá vendo como as coisas são intrincadas no Marajó? Eu acho isso muito bonito. Ao mesmo tempo que as manifestações e crenças conversam e convergem, elas também têm particularidades e diferenciações. O Carlos sentiu mais conexão com a cerâmica e o aspecto indígena da ancestralidade dele. O pai dele se encontrou mais no carimbó e na forma de enxergar o mundo das religiões afro. As coisas não são excludentes. Não existe diferença se você entende, se você respeita, se você compreende. E eu respeitava ele, e ele também me respeitava, e a gente viveu bem. Até a partida dele, eu estava bem próximo dele quando ele partiu. O Carlos se esforça para que os descendentes dele mantenham as tradições da cerâmica viva. Ele tem 3 filhos, 3 noras, 11 netos e todos já estão envolvidos com esse trabalho. Se você perguntar hoje para o meu filho, para o meu neto pequeno, Nígio, se eu perguntar para o Ítalo, o que é que o Ítalo diz que ele é? Tá no caminho. Índio. Que lindo. Meu pai, se perguntasse, seu de quem o senhor quer? O senhor índio, ele ficava meio assim, meio de bem. Aquela impressão que a conversa na casa da dona Rochita com a Silene deixou na gente, de que a pagelança, a cabocla e o carimbó se relacionam em muitos aspectos, ao mesmo tempo em que se manifestam em expressões bastante diferentes, foi reforçada pelo encontro com o Carlos.
ao ponto de que, dentro de uma mesma família, cada um se identifica mais com um aspecto da própria ancestralidade. Saindo do ateliê do Carlos, eu já estava pirando nas portas todas que a cultura marajoara estava abrindo na minha percepção de território, memória e arte. Mas a coisa ia ficar ainda mais interessante. No fim da tarde, uma conversa emocionante nos esperava. Foi debaixo de uma mangueira, no quintal de um centro educacional, enquanto caía uma chuva fina e as muriçocas atacavam as nossas canelas, que eu falei com os autores do livro Pajé, Zé Piranha, Histórias de Cura e Encantaria no Marajó. Bom, meu nome é Ailton Silva Favacho, sou um negro marajoara, sou da comunidade do Pacoval, eu sou professor, sou escritor, poeta, artesão, contista, letrista, líder comunitário, carimbozeiro. Ailton dá aula no Centro Educacional Paulo Freire, uma instituição que existe há 21 anos e faz acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes, além de ser um preparatório para o vestibular. Um trabalho que eu também fiz por muito tempo lá no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu sou Maxi Silva do Espírito Santo, sou neto do Zé Piranha. Assim como o Ailton, também sou professor. Max é professor de Língua e Literatura Francesa na Universidade Federal do Amapá, no campus Oiapoque, lá no extremo norte do Brasil. Eu fiquei muito emocionado de estar ali no cursinho comunitário conversando com pessoas que estão fazendo uma historiografia diante de histórias que foram tão negligenciadas nesse país. O Max lembra que, para ele, era muito normal acordar e ver a casa cheia de gente esperando para ser atendida pelo avô, que nem acontece na casa de Dona Rochita. Só que naquele tempo o transporte na ilha era bem mais difícil, então tinha gente que passava dia e noite caminhando, ou a cavalo, ou de barco, para poder chegar até o seu Zé Piranha. E da hora que acordava até a hora de dormir, o pajé atendia, conversava, benzia, receitava remédios da natureza. Eu lembro que algumas vezes à tarde tinha um abacateiro, é como se fosse essa mangueira aqui, embaixo do abacateiro tinha um banco, e lá ele sentava. Enquanto as crianças brincavam por ali, seu Zé Piranha tinha longas conversas, aparentemente sozinho. E aquilo era muito normal para mim. Ele sempre conversando, ele ria, ele dava gargalhada, ele apontava, ele conversava. E aí, eu só fui entender o porquê que ele fazia isso durante as pesquisas. O trabalho do Max e do Ailton de pesquisa foi costurar uma grande história oral do seu Zé Piranha. São relatos de pessoas que conheceram e conviveram com o pajé, amarrados com cordéis no início e no fim de cada capítulo. Zé Piranha morreu em 1999 aos 78 anos. Ele começou a manifestar sinais de que tinha o dom da pajelança quando era criança. Dizia que ouvia vozes e elas indicavam qual era a doença dos enfermos e que ervas ele devia receitar. Mas o pai do Zé Piranha não gostava nada disso. Aí foi só já adulto que ele atendeu ao chamado dos encantados. Desde criança a gente aprende aqui que tudo tem dono, todo lugar tem mãe. Então a gente cresce pedindo licença para entrar no rio, pedindo licença para entrar num mato qualquer. Um dia, 3 crianças foram brincar na beira de um lago sem pedir licença. Quando viram algo se mexendo dentro d'água, se assustaram e começaram a jogar pedra. De repente, um deles caiu, aparentemente sem vida. A notícia correu rápido e chegou até o pai do menino, que já tinha sido levado da beira do lago e posto numa rede em casa, para onde o Zé foi correndo. Então ele disse que ele precisava fazer um trabalho de pajelança para salvar o filho dele. Ele foi ouvindo as vozes e seguindo tudo o que elas recomendavam. Chegou a voltar ao lago onde o menino ficou daquele jeito, buscou alguma coisa lá e veio, cantando, dançando e fumando um cigarro de tauari, que é uma árvore nativa da Amazônia. Chegou em cima do corpo do menino, né, e colocou as 2 mãos. No exato momento que ele colocou as 2 mãos no menino,
ele retornou. Naquele dia, Zé Piranha aceitou o próprio dom. Depois de uma série de banhos e trabalhos, ele ficou pronto e nunca mais deixou de exercer a pagelança. Zé Piranha virou até personagem de uma reportagem no jornal Diário do Pará nos anos 90. No texto, o jornalista relata a visita de médicos dos Estados Unidos, Alemanha, México, Japão e França até Soure para conhecer o trabalho do pajé. E enquanto Max conheceu o dom do avô por observar de perto, o Ailton sentiu na própria pele. É que eu fui paciente do avô dele uma vez. Eu fui me meter ali num local proibido e eu me lasquei. Fui flechado. Ser flechado é receber uma carga de energia por ter cruzado uma fronteira que não deveria. Uma carga de energia espiritual. É espiritual, mas que te detona fisicamente. A flechada do Ailton aconteceu quando ele era criança. Ele foi criado em beira de rio e um dia ficou sabendo de uma nascente onde tinha muito matupiri, que é um peixe bem pequenininho. Ele ficou atiçado para ir lá ver se era verdade, só que o avô dele avisou para não ir, que aquele era um local proibido. Mas ele ignorou e foi assim mesmo. Era uma lâmina d'água de no máximo uns 40 centímetros de profundidade. E de fato tinha muito matupiri. Mas em pouco tempo as coisas ficaram esquisitas. E aí depois apareceram 4 peixes grandes, já não era normal para aquela nascente. E atrás do peixe grande apareceu uma cobra gigantesca, que era a mãe de lá. Não, ela não fez nada. Eu que corri só quando cheguei em casa. E aí esse é o sinal da flechada, dessa maldição que a gente recebe. Aí já vem com febre, com dor na cabeça. E aí não adianta tomar remédio, não adianta. Eu invadi um local proibido. Seu Zé Piranha curou o Ailton da flechada e ele nunca mais desrespeitou as regras dos seres encantados na natureza. É o que ele fala, do pedir licença, entendeu? Então tem local que é para acessar, tem local que não é para acessar. Então a gente é de uma geração que a gente tem essas conexões que, na verdade, hoje a gente acredita que está na ancestralidade, está no nosso DNA, entendeu? E que é algo que, na verdade, está com a gente a existência toda. Pro Max e pro Ailton, contar essas histórias do Zé Piranha, seja as que estão no livro ou as tantas outras que compõem a riqueza do Marajó, ajuda no reconhecimento dessa pertença, na valorização da identidade, cultura e território marajoara. E isso acontece no dia a dia deles como professores. Tem aula de português que começa com um recital de um poema sobre a Matinta Pereira. Tem aula que começa com a audição de um carimbó. Então eu procuro juntar isso que é a tradição, que é um patrimônio riquíssimo, entendeu? Para eles compreenderem que os mundos não estão dissociados. Eu chorei de verdade ouvindo Ailton e Max, porque me fez lembrar da minha terra outra vez, de tudo que já foi destruído no subúrbio de Salvador e em Taparica, porque um trabalho como esse não foi feito. E de como eu e tanta gente temos trabalhado para recuperar essas memórias e a consciência do que elas representam. Porque nós fomos feitos dela, dessas ilhas de cultura. No Marajó, eu entendo que ainda existe a possibilidade da destruição ser evitada, ou ao menos uma parte dela. E com isso a potência do trabalho dos professores Max e Ailton é ainda maior. A gente terminou a conversa debaixo da mangueira com Ailton lendo o cordel de autoria dele, O Grande Pajé Zé Piranha, que é mais um desdobramento do livro. Essa região falada é o Marajó Brejeiro, uma ilha encantada, território brasileiro, onde nos cura o pajé, a quem dele tem a fé e respeita o curandeiro. Passo, pois, aqui falar de um marajoara nato, com defumação e chá de flores cascas de mato, o bom mestre das esperanças, do adulto velho crianças, pois um sábio foi de fato. Zé Piranha, o apelido de um homem iluminado que atendia o pedido do irmão necessitado e curou foi muita gente, tendo dinheiro ou carente, sendo pajem respeitado. Sua vida virou história, um livro se escreveu, registrada a trajetória por um grato nato seu. Ailton em parceria falam de toda a magia que ao mestre envolveu. E daí saiu o relato.
A viagem pelo Marajó ainda rendeu outros encontros e mais reflexões, que você vai ouvir no próximo episódio. Mas para terminar esse daqui e amarrar essa discussão toda, a gente vai ter que voltar para Belém, para o Museu Paraense Emílio Gueldi. Meu nome é Lucas Monteiro de Araújo, sou museólogo, tenho mestrado e doutorado em antropologia social. Já faz 12 anos que o Marajó é objeto de pesquisa do Lucas, com focos nas narrativas sobre a ilha. As fontes dele são principalmente a cultura material e os relatos de viagens dos naturalistas e viajantes do século XIX. Muitos dos materiais encontrados e coletados por esses viajantes estão espalhados pelos museus do mundo todo, já que a maioria era estrangeiro. A grande tese que eu defendi é que, no século XIX, criou-se uma ideia de Marajó baseada na cultura material, uma ideia que está associada diretamente à construção do passado do Brasil. No século XIX, a elite brasileira, depois da independência, queria e precisava construir uma narrativa sobre o passado, para justificar a ideia de uma nação brasileira. E nesse contexto, o Marajó ganha importância, porque ao mesmo tempo que a discussão sobre a história oficial do Brasil acontecia, cientistas chamavam a atenção para os sítios arqueológicos marajoaras. E nesses sítios é que estavam sendo encontradas aquelas cerâmicas altamente sofisticadas que deram origem à iconografia típica da ilha. E a grande questão é que o grupo mais que produziu, acho que a cerâmica mais que chama mais a atenção hoje, foram os marajoaras. Só que os marajoaras começaram a decair, começaram a desaparecer, segundo a cronologia arqueológica, antes da chegada do europeu, 1400 mais ou menos, eles começaram a... Esse desaparecimento dos marajoaras, tendo deixado um rico rastro arqueológico, vinha muito a calhar para as elites brasileiras do século XIX, uma época em que o racismo científico estava em alta. Era perfeito para a criação de um mito de origem nobre. Salvava-se uma herança cultural sofisticada, mas sem ter que lidar com um povo indígena organizado para reivindicar protagonismos e direitos. Porque eles tinham um grafismo e um detalhe muito grande e muito rico, que na visão daquelas pessoas, né, que estavam construindo a história, mostrava que ali viveu um grupo intelectualmente civilizado. Entendeu? Que tinha... Ladislau Neto, que foi diretor do Museu Nacional, comparou os grafismos marajoaras aos de várias outras civilizações entendidas como notáveis, a grega, a egípcia, a chinesa, e aí o Marajó entrou na rota dos viajantes que queriam construir essa história nacional ou responder outras questões próprias naquele momento. Você focar na questão arqueológica criou uma história com o Marajó, uma narrativa. Ali viveu um grupo indígena civilizado, ali viveu... E você enfatizou só uma região do Marajó. A menor parte, diga-se de passagem. Não é negando a existência, a rica existência de materiais e a diversidade que existe ali. Mas é que quando você foca numa área, você cria uma narrativa. Se você for hoje... Uma narrativa única e homogeneizante. Justamente o contrário de tudo o que a gente percebeu nos poucos dias que passamos na ilha. Se você for hoje na internet e jogar Marajó, o que vai aparecer são campos, o que vai aparecer é Soure, o que vai aparecer é búfalo, é cerâmica arqueológica. Aliás, o Lucas chamou a atenção para o fato de que o Marajó não é simplesmente uma ilha, é um arquipélago, do ponto de vista geográfico mesmo. Existem duas grandes ilhas aqui que são as principais, Mexiana e Caviana. Além dessas duas, tem milhares de outras ilhas e ilhotas. Mas ele é um arquipélago também no sentido social. Você tem uma grande diversidade, e eu acho que isso acaba refletindo também, de certa forma, o Brasil. Você tem uma grande diversidade no Brasil, quer seja pela sua extensão territorial, quanto pelos diversos grupos que vieram para cá ao longo do tempo, né? Imigrantes, a gente recebeu... Da homogeneização foi um pulo para a espetacularização. E foi assim que os grafismos marajoaras foram parar em quadros de pintores, na arquitetura, na decoração, no vestuário, tatuado na pele das pessoas e até na moeda de R$1, como eu já mencionei aqui. Tudo isso como símbolo da identidade nacional. Mas, mais uma vez, a gente precisa ter uma visão crítica de entender como isso foi construído. Entendeu? E como isso estava atrelado a um projeto de poder, de interesse político. A boa notícia é que essa narrativa única e engessada vem sendo questionada por uma multiplicidade de histórias. Eu acho que hoje o Marajó, o arquipélago do Marajó está passando
Por um grande momento, eu comentei, né, que o censo, ele, pela primeira vez, voltou a identificar grupos indígenas no Marajó. E eu acho que esse é um primeiro momento para a gente quebrar com a narrativa, fazer uma contranarrativa, quebrar com aquela ideia de que não existiam grupos indígenas no Marajó. Na medida em que se reconhecem como indígenas, essas pessoas vão se afirmar a partir de elementos que sempre estiveram presentes na vida delas, que passaram de geração em geração por meio das narrativas orais, exatamente como Carlos Aruan faz. Outro estigma que é forte em relação ao Marajó e que é consequência dessa narrativa que enaltece a cerâmica e apaga tudo que for diferente dela é o de que aquela é uma região miserável. Tanto é que não faz muito tempo que uma série de informações distorcidas sobre crimes sexuais cometidos no Marajó se espalharam muito rápido pelo país inteiro, com a ajuda de políticos e de influenciadores inclusive. A grande questão é que não é negando a existência, tá? Pelo amor de Deus, de fato existem problemas sociais e que devem ser combatidos. Isso é importantíssimo, deve ser combatido. Mas existe um fator muito grande que é o cultural. O IDH não leva em consideração o fator cultural e principalmente o fator histórico, de como a imagem daquela região foi construída e como políticos vão lá e constroem uma imagem extremamente superficial do que é aquilo. Eles veem uma pessoa que... Existem sim problemas sociais e estruturais no Marajó e falta investimento para melhorar as condições de vida do arquipélago, mas também existe muita riqueza. Histórias sobre modos de vida, saberes, práticas culturais, visões de mundo, formas de viver, habitar, comer, falar. Essas histórias estão sendo contadas por Rochitas, por Silenes, Carlos, Ailton, Max, e cabe a nós, das outras partes do Brasil, abrir os olhos e os ouvidos. O problema é, eu acho que nós somos muito afastados uns dos outros, né? Eu acho que o Marajó, como a Amazônia, ela precisa ser mais empoderada pelo brasileiro, né? Porque isso pertence a vocês. Né? Esse é o Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado de Museus do Estado do Pará. Para ele, esse é o caminho para confrontar a narrativa única e aproximar o Marajó dos brasileiros. Então, o Marajó, na realidade, ele é um lugar, né, de uma potência, digamos, cultural, né? É um lugar de experiência de vida, sabe? Que as pessoas precisam se reconhecer ali dentro. A integração forte que existe ali com a natureza, com a ancestralidade, com a cultura, é capaz de transformar. E foi o que aconteceu comigo, quando depois de uma longa viagem pela ilha, cheguei no museu, o Museu do Marajó. Olha, Zé, aqui é o famoso Campos do Marajó, que são as áreas alagadas. E o Marajó é imenso, imenso, grande demais. No próximo episódio, eu te conto mais sobre o sonho de um padre italiano e de uma comunidade que ergueu em Cachoeira do Arari, no meio da Amazônia, uma instituição que está na vanguarda de qualquer discussão contemporânea sobre arte, cultura e memória. Até lá! Eu sou José Eduardo Ferreira Santos e, além de narrar, colaboro com a pesquisa desse podcast. A produção é da Trovão Mídia, a idealização é de Gabriela Molan e Paulo Miada, e a coordenação institucional é de Amanda Samu e Ana Roman, do Instituto Tomiotaki. Pesquisa, reportagem e roteiro de Jéssica Almeida e Vinícius Luiz, som direto por Vitor Brasileiro, edição de som e mixagem de Pedro Vituri, trilha sonora original composta por Pedro Leonelli. Olá, eu sou a Gabriela Molan, diretora executiva do Instituto Tomiotaki, e estou aqui para te contar que este podcast que você acabou de ouvir é fruto do trabalho das mais diversas equipes do Instituto. Todo o trabalho que a gente faz aqui é coletivo. E para quem não sabe, o Instituto Tomiotaki é uma organização independente e sem fins lucrativos e estamos sempre trabalhando para impulsionar redes, refletir sobre o Brasil e seus mais diversos territórios e fazer circular saberes, livros, ideias e exposições. Eu te convido a acompanhar nossas atividades por meio do nosso site e das nossas redes sociais. E se você puder, também contribuir conosco, ficando mais próximo e se tornando um amigo Tomi. Um abraço e até o próximo episódio.